Olá, vamos fazer a apresentação agora do nosso sistema de gerenciamento de assistência técnica, tá? É um sistema totalmente web para geração e controle de ordem de serviço, vendas e tudo que diz respeito ao controle de uma assistência técnica, tá? Esse campo aqui, ó, de consulta dessa ordem de serviço pelo cliente, nós vamos ver mais para frente, tá? Nós vamos primeiro fazer o acesso aqui ao sistema, né, através do login do administrador, para que a gente gere uma ordem de serviço e dê prosseguimento às explicações. Ok. O acesso à área restrita, ele vai solicitar um login, tá? E uma senha que é gerada automaticamente quando é feito o cadastro, tá? Nós vamos acessar aqui a área do administrador para a gente ter acesso a todo o sistema, tá? Ele é dividido em bases, por exemplo, acesso da área do cliente, né, que o cliente pode ter um acesso, a área do operador, que tem algumas informações que o operador não tem acesso, e a área do administrador, que é essa que nós estamos vendo agora. Tá? Ok. Vamos começar por aqui, ó, porque ele é dividido em cadastros, consultas, alterações, exclusões e os relatórios. Tá? Nós vamos fazer um cadastro de uma ordem de serviço. Ok? Toda vez que é aberta uma ordem de serviço, o sistema automaticamente gera um número automático para ele. Uma situação da ordem de serviço sempre em aberto, e aqui é que começa realmente o preenchimento. Tá? Se for um cliente que já esteve na loja, que já deixou algum aparelho para manutenção, ele vai estar com certeza com os dados dele já cadastrados no sistema. Então você vai apenas selecionar o nome dele aqui na lista, né, que vai aparecer, e não é necessário preenchimento dessa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui só é preenchida quando for um cliente novo que não tenha o seu cadastro na empresa ainda. Aí você mantém esse campo dessa forma, com esse dizer, selecione o cliente e preenche essa parte de baixo aqui, ó, tá? Automaticamente esses dados pessoais do cliente vão ficar armazenados no nosso banco de dados. Tá? Mas vamos utilizar aqui, ó, esse que já está cadastrado. Ok? Então eu selecionei o nome dele aqui e não há necessidade de preencher essa parte de baixo aqui. Ó. Tá. A segunda parte é essa parte aqui que é muito importante, que são dados do aparelho. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse campo, modelo do aparelho, Optimus 7. Qual que é a marca do aparelho? LG. O tipo de aparelho, GSM, ele já está até pré-definido. Esse campo aqui, ó, serial do aparelho, isso é muito importante que seja preenchido com bastante clareza e cuidado, né? Porque é uma informação que diferencia um aparelho de outro, ok? Perfeito. Essa senha do aparelho aqui, ó, você vai colocar caso o cliente tenha aquele bloqueio de tela, né, para poder desbloquear a tela do aparelho para ter acesso. Então, se houver, é bom solicitar ao cliente que deixe essa senha cadastrada. Perfeito? Essa parte aqui, ó, acessórios deixados, né, são o que deixou junto com o aparelho, né? Vamos supor que deixou a bateria, né? E o carregador, um exemplo, tá? Aí é bom colocar com bastante clareza o que foi deixado do aparelho. Perfeito? O defeito reclamado, ser o mais claro e específico possível. Por exemplo, se o cliente chega a falar não liga, e você simplesmente colocar aqui não liga, o técnico que for avaliar o aparelho, ele vai ter uma certa dificuldade, ele vai ter que fazer uma série de testes para saber por que o aparelho não liga. Agora, se você perguntar ao cliente, né, não liga por quê? Ah, não liga porque molhou. Já é um ponto que o técnico já sabe mais ou menos o procedimento que ele tem que fazer. Num caso desse aqui, ele teria que fazer o quê? Uma desoxidação, né? E uma limpeza. Aí você já pode até colocar mais ou menos para ele, né, o que vai ser feito. Normalmente o custo desse serviço, né, dependendo do aparelho, vamos supor que seja mais ou menos em torno de R$ 50 para fazer isso. Você já preenche o campo aqui, o valor, né, R$ 50. E uma data de previsão da entrega do aparelho. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 2/4. Tá?
Então vamos supor que eu peça para ele 3 dias para poder analisar, avaliar e executar o trabalho, tá? Então vamos supor que uma previsão de entrega desse aparelho é dia 5/4, ok? Então assim, todos esses dados vão aparecer na ordem de serviço. Preenchi, está tudo correto, ok, gravar dados. Quando eu faço esse procedimento, ele gerou, tá vendo? Ele diz que o cadastro da ordem de serviço foi efetuado com sucesso, e agora nós vamos imprimir essa ordem de serviço, que é a via que fica junto com o aparelho dentro da assistência técnica e a via que vai com o cliente, ok? A ordem de serviço que é gerada, ela é isso daqui, ó, tá? Onde vai constar a data que foi aberta a ordem de serviço, o número da ordem de serviço, os dados do cliente, tá vendo aqui, ó, que lá nós selecionamos apenas um nome, aí ele busca dentro do sistema os dados complementares, né? Como, por exemplo, telefone, celular que foi deixado no primeiro cadastro e assim por diante. A marca do aparelho, o modelo do aparelho, o tipo e o serial. Tá vendo aqui, ó, que aqui são dados que são a identificação do aparelho. O defeito que foi reclamado pelo cliente, os acessórios que foram deixados junto com o aparelho, o serviço que parte do serviço, né, ou o serviço que vai ser executado, o valor do orçamento e a data de previsão de entrega. Ok? Aqui embaixo ó, tem algumas informações que são relacionadas a esse documento aqui, tá? Por exemplo, que os aparelhos não retirados, né, no prazo de 90 dias, etc. Né? E, dados que isentam a assistência técnica de algumas situações, por exemplo, que eles não são responsáveis pela perda de dados, né, e etc. Tá? Situações aqui, ó, que forma de pagamento, né, o que ele aceita, o que ele não aceita. Por exemplo, nesse caso aqui, ele não aceita cheque, então ele trabalha especificamente com o que? Dinheiro e cartão. Tá? E aqui ó, é muito importante que o cliente assine esse campo aqui, ó, que ele concorda com os termos aqui descritos, né, e com as informações que ele passou, que foi o defeito que ele reclamou e assim por diante. Tá? Essa assinatura dele aqui é muito importante porque é a via que fica com o aparelho. Tá? Ou seja, que o cliente está autorizando a assistência técnica a mexer no aparelho. Ok? Perfeito. Quando é feito isso aqui, você voltar aqui, vai abrir uma nova ordem de serviço em branco, com outro número e dar o procedimentos subsequentes. Tá? No decorrer da operacionalização desse sistema, né, dentro do banco do sistema em si, aqui existem uma série de informações que vão ser manipuladas no decorrer da assistência. Tá? Por exemplo, vai que o técnico já fez a manutenção, já fez o suporte todo, eu vou ter que fazer o quê? Uma atualização daquela ordem de serviço. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a condição da ordem de serviço. Então eu jogo aqui aquele número, né, que foi gerado da ordem de serviço, ele vai trazer para mim aqui, ó, nós vamos chamar o número aqui, ó, que é esse aqui, ó, 346843, tá? Que foi a ordem de serviço gerada. O que ele vai fazer? Ele vai trazer os dados que foram cadastrados, tá vendo aqui, ó? Essa situação aqui, ó, é que é onde a gente vai mudar. Então, nós vamos colocar aqui que já foi feito o serviço e tal, então o serviço, a situação da ordem de serviço. Já foi efetuado o serviço, ok? Quando a gente faz a gravação dessa alteração aqui, ó, a gente grava, o que acontece? Ele é enviado um e-mail para o cliente, né, o e-mail que foi cadastrado na hora que foi aberta a ordem de serviço, né, com os dados dele, é enviado um e-mail para o cliente avisando que o aparelho dele já foi efetuado o serviço. Tá? E essa alteração foi realizada. Perfeito? Tá. Quando isso é feito, o cliente já fica ciente que o aparelho dele já foi consertado. Então já está disponível para que ele venha até a loja para fazer o resgate desse aparelho. Tá certo? Tá. Aí é que entra agora aquela informação aqui, ó, de fora, né, que eu disse no começo, tá? Que o cliente, quando ele tem esse aviso, ele entra aqui, ó, e joga o número da ordem de serviço dele, né? Ele faz a pesquisa aqui, ó, tá?
vai trazer para ele esse resumo aqui, ó, tá certo? O que o serviço, a situação, né? Ah lá, a situação do aparelho já foi efetuada. Independente dele receber aquele aviso ou não, ele pode ir consultando, né? Diariamente. Essa situação aqui é que vai comandar para ele, ó, se ele deve ir à loja ou não, tá? Ok, vamos voltar lá para dentro do sistema para a gente dar finalização a essa ordem de serviço. Tá ok? Vamos só abrir aqui. Tá. O cliente veio à loja para retirar o aparelho. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma baixa dessa ordem de serviço, tá? Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos gerar a ordem de saída, tá? O documento de garantia, a ordem de saída. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar sempre o número da ordem de serviço, tá? Nós vamos chamar o número aqui, ó, e vamos pesquisar. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente aqui em tela o resumo, né, da ordem de serviço, né, com o nome do cliente, endereço, o aparelho, a situação, tá vendo aqui, ó? E aqui embaixo as informações que referentes a isso. Foi feito aqui uma desoxidação, né? E agora que a gente vai fechar essa ordem de serviço, ó. Alterar a situação da ordem de serviço. O cliente está na loja para retirar o aparelho. Então, nós vamos mudar essa situação de efetuado para efetuado entregue. Ou seja, tá saindo da loja o aparelho. Tá? Quantos dias de garantia eu vou dar a esse aparelho? A contar da data de saída. A data de saída, automaticamente o sistema pega a data do dia que está sendo feita a baixa. Então, no dia 2, vamos supor que eu vou dar para esse cliente aqui, ó, 30 dias de garantia. Tá? Dentro do serviço que foi executado, ok? A situação de pagamento, como que foi feito esse pagamento? Tá? É um valor que já vai ser recebido agora, ou é uma garantia, ou um valor que vai ficar pendente a ser recebido, tá? Vamos supor que esse valor foi recebido, aqui, ó, recebido, a gente grava, tá? O que ele faz? Ele gera as atualizações dessa ordem de serviço, tá vendo? Ó? E pede para a gente imprimir a ordem de saída. Perfeito? A ordem de saída é como se fosse um documento de garantia e um documento da loja de que o aparelho foi entregue ao cliente. Tá? Nessa ordem de saída aqui, ó, ele também traz os dados do cliente, tá vendo? Os dados que foram abertos na ordem de serviço quando o aparelho deu entrada. E aqui é que vem, ó, a finalização, né? Qual foi o valor que foi cobrado do serviço, quantos dias de garantia a loja está dando nesse serviço e até quando é válida essa ordem de serviço, essa garantia. Tá? No caso aqui foram 30 dias a contar do dia 2/4, consequentemente ela vai até o dia 2/5. E o serviço que foi executado. Aqui embaixo, ó, também tem as mesmas informações da abertura, né? Aquelas informações de praxe, né? Aquelas informações que são padrão. Esse campo, essa parte de baixo aqui é muito importante que ela seja preenchida pelo cliente, tá? Que ele coloque o número do documento de identidade dele aqui, o RG, e a assinatura. Porque ele fazendo esse preenchimento aqui, ó, ele concorda com os termos descritos acima, né, que foi o tipo de serviço, valor, etc. E ele confirma que ele está retirando o aparelho da assistência. Tá? Então, isso aqui é uma garantia para a loja de que o cliente retirou o aparelho dele da assistência técnica e é uma garantia do cliente referente à garantia, tá? A contar da data de garantia, da data aqui, ó. Se dentro desse período de data aqui, ó, houver algum problema dentro desse serviço que foi executado aqui, ó, a loja tem que dar a assistência sem nenhum custo para o cliente. Ok? Beleza. Tá? Essa é a parte da ordem de serviço. Tá? A parte de vendas aqui, ó, ela é bem tranquila também de ser feita. Por exemplo, se na assistência técnica você faz uma colocação de película, né, uma troca de senha, qualquer outro tipo de serviço que seja um atendimento de venda, tá? Uma venda de uma capa, de uma bateria, de um carregador, ele também tem aqui, ó, o cadastro de vendas. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Cadastro de vendas, tá? Para esse cadastro de vendas aqui, ele vai pedir o quê?
não tem nenhum vendedor cadastrado ainda, mas o preenchimento dele é muito simples, tá? Ele já gera um número desse pedido de venda, a data, o tipo de venda, como que vai ser feita a venda, à vista ou a prazo, tá? Seleciona-se o vendedor que está efetuando a venda e o cliente, tá certo? Tá vendo aqui, ó, que existe a mesma situação. Você pode criar um cliente balcão que não há necessidade de pegar dados, tá? Ou mesmo deixar nessa situação aqui, ó. Perfeito? Se o cliente quiser um recibo no nome dele, aí sim, você preenche só o nome do cliente aqui, ó. Esse nome do cliente aqui, ó, não vai para o banco de dados, mas o recibo sai específico para aquele cliente, tá? Aqui você põe a quantidade de mercadorias que ele está levando, né? Por exemplo, uma bateria ou uma película e assim por diante. Se esse produto que ele está comprando tem alguma garantia, você joga aqui também os dias de garantia, ou você digita o código que tenha na mercadoria, ou seleciona o produto aqui e ele grava, tá? Aí lá na frente ele tem, se tem mais itens, outro item, ele pede só essas informações aqui, tá? Finalizou, gravar, ele finaliza a venda, baixa estoque e assim por diante, e gera movimento de caixa. Perfeito? Tá, basicamente é isso. O restante são informações de gerenciamento, né? Que é controle de caixa, são relatórios de movimentação de caixa, de ordem de serviço. Tem uma série de informações. Eu acho que basicamente o foco principal do sistema é esse. É o controle e gerenciamento das ordens de serviço, das vendas, né? E o controle de tudo que está dentro da sua assistência técnica. Tá? Se houver a necessidade, né, porque o sistema é muito tranquilo de usar, mas se houver necessidade, estaremos à disposição para explicar com bastante detalhes, né, todas as informações que constam no sistema, todas as opções de operacionalização que ele oferece, tá? E estaremos à disposição para isso, né? No caso aqui, nós temos, é só procurar no nosso endereço na internet, né? Que é triaxsistemas, né? .com.br, e lá tem mais informações que possam vir a atender. Ok? Desde já agradeço a atenção e estamos à disposição para atendê-lo na melhor forma possível. Obrigado.